nosso último episódio, a gente falou que iríamos falar sobre um tema que muita gente pede aqui no nosso canal. Até nas nossas caixinhas de perguntas sempre surge essa dúvida. E hoje a gente trouxe alguém para falar sobre isso com a gente. Altas habilidades. A gente está aqui com a Camila dos Santos. E Esse é o nosso podcast, o Infância Consciência. O meu nome é Natália Eringer. Ariadne Abud. E Camila. Estamos aqui com Camila dos Santos para falar sobre habilidades sociais. Estou no episódio anterior, mas não. É sobre altas habilidades. Tem habilidade no meio. Tava perto. Tava pertinho. Camila, vamos lá. Altas habilidades. Altas habilidades. Como avalia? Seus pais estão ouvindo aqui assim, tipo, será que meu filho tem altas habilidades? Né? Como que a gente vai saber? Perfeito. Gente, esse é um tema super polêmico, né? Porque as altas habilidades, ela não tem um critério, ela não tem... a gente não vai lá no DSM e encontra. Tem esse critério X, são vários autores que falam de várias perspectivas. E aí, quando a gente não tem critério, isso dá espaço para muita gente dizer o que é sem ser. Perfeito. Então, hoje no Brasil, a gente tem ali uma questão teórica da avaliação, se é do campo da educação, se não é. Mas o que a gente já sabe é, para avaliar, eu tenho que ter ali duas principais perspectivas. Certo. Tenho que avaliar a personalidade e a inteligência. E isso é competência do psicólogo. Sim. Ah, perfeito. Isso é bem lembrado, né? Porque são dois construtos exclusivos da psicologia, Exato. Inteligência e personalidade. E aí a gente vê que a avaliação, por exemplo, neuropsicopedagógica, ela é muito importante para a gente pensar em questões de adaptação, mas não para identificação. Eu posso ter ali em conjunto eu e um psicopedagogo ou um neuropsicopedagogo, mas não um neuropsicopedagogo fazendo essa identificação sozinha, porque até as baterias de inteligência, Sim. que é um dos critérios, né, segundo o Renzulli, Desempenho ali formal, que é né? ali a teoria que hoje a gente mais trabalha. Existem já outras, mas é a que a gente hoje tem ali os 3 principais critérios. Uma habilidade acima da média, aquela história do QI acima de 130 não existe mais. Eu tenho um olha QI, só que interessante. exato, acima um pouquinho, acima da média, eu já posso estar dentro desse conjunto, mas eu tenho que ter outros conjuntos de características, como um alto engajamento com a tarefa. Então, eu posso ter um QI acima da média, mas eu não tenho engajamento com as tarefas ali específicas, de aptidão específica. E criatividade, que hoje é um domínio que a gente também consegue avaliar de maneira mais quantitativa. Então, A criatividade dá para avaliar, então, de maneira quantitativa? dá Mas sim. através de teste ou atividades que a gente pode... A gente tem um teste muito legal, que é o TCFI, e aí ele vai avaliar a capacidade inventiva da criança, capacidade de enriquecer uma ideia, de elaboração, de fantasia. Ele torna a criatividade de maneira mais objetiva para você conseguir ver aspectos cognitivos, inclusive, envolvidos. Legal. É Posso muito fazer legal. uma treta? Vamos. Ai, polêmica. Tem muita treta nessa área porque não das tem altas muita habilidades. Como você falou, né? Não tem algo formal ali, Isso. principalmente porque não é um transtorno, é uma potencialidade. Eu, Natália, sou bem conservadora enquanto neuropsicóloga de acreditar que as altas habilidades ainda é necessário, principalmente uma inteligência fluida muito acima da média. Sim, Eu sim. tenho dificuldade de aceitar esse conceito que eu sei, como você falou, né? Que muitas pessoas colocam já acima da média, Isso. valendo. Eu tenho dificuldade, assim. O que você vê disso na prática? Você que tem estudado muito sobre esse tema. Na prática, o que a gente vê é que, inclusive, os testes estão sendo atualizados para ampliar mais esse entendimento de inteligência, porque a gente pode ter ali um tipo de produtivo criativo, que às vezes ele não vai tão bem no VISC, mas ele tem uma produção acima da média. É o que a gente confunde com talento. Toda pessoa talentosa é altas habilidades? Nem Não, sempre. A precocidade também é algo que a gente confunde muito. Ele começou a ler muito cedo. Nem sempre uma criança precoce é uma criança com altas habilidades, mas uma criança com altas habilidades vai apresentar alguma precocidade no desenvolvimento. Também pode apresentar um atraso, porque as pessoas acham que teve atraso de
linguagem não é altas habilidades. Também não necessariamente. Entendi. Mas esse fator da inteligência, antigamente se tinha ali um marcador muito forte, que era o QI de 130. 130 pra cima. Quando esse marcador caiu, então, assim, foi se compreendendo a inteligência com outros formatos, né? O modelo CHC. Então, hoje já se compreende a maneira de se estar, a capacidade de inventividade. Por isso que a gente tem a criatividade como um fator muito importante nessa avaliação. Que é a capacidade que eu tenho de produzir uma solução diferente para um mesmo problema. Então, eu trago, eu não preciso criar nada novo, mas é algo ali fora da rota, algo que é mais inventivo, e eu consigo tornar algo Você consegue diferente. solucionar problemas, então, né? Uma Exato. habilidade grande. Ô, Camila, e deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade que muitos pais têm, né? A criança, com outras habilidades, assim, você acha vantajoso, tipo, que ela avance de turma, Sim, assim? a aceleração, outra polêmica, Aceleração, né? isso. Não, eu adoro, eu polêmica. adoro. Gosto, neuropsicóloga. É Gente, verdade. e não tem Duas uma psicólogas verdade, né? aqui, Então, né? assim, a gente tem ideias diferentes e o legal é isso. Não, e assim, o que a gente vê, a parte da aceleração, tem muitos profissionais que, assim, fazem, né? Isso é até uma questão hoje no Brasil. Falam para os pais, a escola é só um ambiente para o teu filho desenvolver habilidade social. E faz um homeschooling, que não é permitido no Brasil. A gente não pode fazer homeschooling no Brasil. E a escola, para o superdotado, a importância dela não é só das habilidades sociais. É muito mais do que isso, até porque eu tenho superdotados que, por causa dessa condição, têm fenômenos chamados de sobreexcitabilidade, que eles vão apresentar características de oposição, vão apresentar características de distrabilidade e vão ser desafiadores. E às vezes vão ter dificuldade na escola porque não tem motivação. Exato. E às vezes começa a ter prejuízo escolar. E aí, mesmo assim, tem a altas aceleração habilidades. logo de cara não é a ideia. A gente tem muita coisa para fazer antes. Dá para fazer um enriquecimento curricular. Essa criança pode assistir aulas no contraturno de matérias do seu interesse. Então, eu tento várias possibilidades antes de da acelerar, aceleração. né? Ele tem que estar muito assíncrono, que a gente chama, né? Com a discrepância muito grande. Porque eu tenho um desenvolvimento cognitivo que às vezes é mais elevado, mas o meu motor não sustenta. Então, eu acho que é esse caso a caso, né, pra gente pensar. Eu lembro de um caso de um paciente meu, da primeira infância, sim. e aí já tinha, assim, claramente na turma dele, como que ele estava discrepante cognitivamente, e ele começou a dar muito problema de comportamento. Aí eu fui até a escola, fui conhecer os outros colegas de turma, e quando eu vi, eu falei assim, mas é claro que vai ter problema de comportamento aqui, porque ainda mais que era na educação infantil, os coleguinhas de turma estavam muito bebezinhos para ele. E ele com cognitivo super adiantado, e na educação infantil eu falei, gente, a gente precisa acelerar, colocar ele na próxima turma, porque não adianta a gente querer manter ele sem um conteúdo, sem motivação aqui, e também era mais agitado, então possivelmente uma criança com TDAH e altas habilidades. Então a minha sugestão para a escola era, vamos acelerar. Porque se ele ficar ocioso nesse tempo que está totalmente aquém das habilidades dele, vai ficar difícil a gente trabalhar comportamento aqui. Então, nesse caso, a gente veio eu pedi para a gente acelerar. Só que outros casos, porque tinha às vezes uma maturidade emocional muito imaturo, falei, não, vamos ficar aqui e vamos fazer o que você envolve falou. as habilidades sociais, né, Camila? Isso. Exatamente, amiga. Então, assim, eu já tive também paciente que fizeram essa aceleração. Eu não era psicóloga do caso, fizeram a aceleração. Quando ele chegou para mim, ele estava no nível de sofrimento intenso, porque tiraram ele do infantil 4 para o segundo ano. E no segundo ano, ele tem que ter muita cópia. E aí, a pega dele não estava desenvolvida, porque isso é desenvolvimento motor, que é muito mais próximo de um período de maturação, de crescimento, que eu não vou acelerar isso, do que cognitivo. Então, ele se frustrava muito, porque é uma característica muito
forte, né, dessas pessoas. É a tendência ao perfeccionismo, autocrítica muito exacerbada. Então, ele via todos os amigos conseguindo e ele sabia a informação, mas a cópia dele não era boa. Ele já sabia ler, já sabia escrever, mas ele não sustentava muito tempo de cópia do quadro. E nessa diferença de idade, também a diferença do desenvolvimento global é muito grande, né? Muito. Então, para acelerar, tem que ter um estudo, a escola tem que participar, os pais têm que ser sensíveis, porque eu acho que tem tanta coisa legal para fazer antes, que dá para ir dando uma organização, e aí você vai depender de caso a caso, né? Caso a eu caso. lembro de um paciente meu que é com altas habilidades, que foi o caso que eu mais lembro, ainda mantenho contato com essa família. Eles moravam numa zona rural de Governador Valadares, que já é o interior de Minas, né? Embora seja uma cidade grande. E ele é filho de agricultores, então não tem muita vivência, né, de escolarização, nada disso. Ele veio para mim com uma hipótese de autismo e dificuldade na aprendizagem. Ele tinha 5 anos na época. Quando eu peguei essa criança, ele já tocava piano e falava inglês sem nenhum contexto cultural para isso. Né? Os pais eram agricultores do interior, moravam na roça. Ele viajou para fazer a avaliação. Aí, quando ele chegou, eu falei, opa, conheci, fui atendendo ali, vendo, opa, isso aqui não é nem autismo, nem dificuldade na aprendizagem. Na verdade, esse menino tem superdotação. Esses pais, a gente conseguiu uma vaga para ele numa escola, ele ganhou bolsa, eles mudaram dessa cidade do interior para Valadares. E de lá, eles imigraram para os Estados Unidos. Hoje, a mãe me manda mensagem direto. Ele está numa escola para crianças superdotadas. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Ele passou na prova, tudo certinho, para crianças que têm muitas habilidades. E uma das habilidades que ele mais tem é a questão musical. Então, a mãe me manda vídeo dele tocando saxofone. Ele toca vários instrumentos. E ele entrou nessa escola lá nos Estados Unidos. Que massa. Então, assim, uma família muito cuidadosa, que não tinha uma vivência cultural e de escolarização formal. Por isso que eu amo avaliação, assim, pra mim, a avaliação muda a vida. E amiga, eu acho Mudou que toda tem a que trajetória ter, desse menino. O clínico tem que ser muito sensível, porque muitas vezes acham que não pode acontecer o que hoje a gente já se fala mais, que é a dupla excepcionalidade, que é o ter as altas habilidades com um TEA, altas habilidades com transtorno específico de aprendizagem, altas habilidades e um TDAH. Pensam-se, né, que essas condições são excludentes, e elas não são. E mascara muito, E tem tanto os muita, dois diagnósticos. Muito paciente que é superdotado e que é diagnosticado errado, porque o clínico não tem um conhecimento de altas habilidades e superdotação. E aí, não, é um TDAH. É um autismo. Quando, na verdade, é como o caso da Nath. O que acontece é que como a inteligência ela é protetiva, ela vai acabando mascarando alguns sintomas, e às vezes esses diagnósticos eles vão ser feitos mais tardiamente, porque a inteligência deu uma segurada nesses sintomas, né? Assim, e é tão interessante isso que você falou do clínico, porque eu lembro de um outro caso de uma criança de 5 anos que veio para psicoterapia, e ele estava mudando, né, da educação infantil mais pro ano inicial. E aí, olha pra você ver, ele veio por ansiedade, e aí eu tava ali fazendo as sessões iniciais, ele vira pra mim e fala assim, que o sofrimento era, ele não queria ir pro ano seguinte. Sim. E aí, quando eu fui entender, olha a lógica que é diferente da maturidade cognitiva para emocional. O que tava na cabecinha dele? Se eu passar pro próximo ano, logo eu cresci. Se eu cresci, logo os meus pais envelheceram. Se os meus pais envelheceram, logo eles vão morrer. Então, a ansiedade dele era uma ansiedade vindo de uma cognição muito acima do esperado para ele. E isso gerava muito sofrimento. Muito sofrimento. Que uma criança de 5 anos, ela não pensa nisso tudo. Não tem essa... Então, juntou ali as duas coisas. E outra coisa, assim, como que a gente diferencia uma criança muito inteligente de uma superdotada? Porque eu atendi crianças super inteligentes que até aceleraram, assim. Eu lembro de um caso de uma adolescente que não era nem adolescente, ela tava com 11 anos, né? Só que a professora notou que sabe, tava muito fácil pra ela, entende? Tipo, poxa, quem sabe? Aí a escola sugeriu direto pra ela, se ela não queria fazer uma prova e passar pro próximo ano. Os pais ficaram super de boa, faz se tu quiser. Ela foi lá, estudou, passou e foi. E ficou super bem, tá? Ficou super bem. Mas assim...
não era o caso de uma criança superdotada, era o caso de uma criança bem inteligente. E qual que é, assim, né, a linha que separa ali o... Eu acho que a Nath deu uma dica boa na resposta dela, do paciente que não tinha um ambiente de escolarização de estimulação. É uma das coisas principais, é aquela criança que tem uma inteligência que ela não precisa ter contato com muito conteúdo. Parece que não precisa fazer esforço. Nada, exatamente. E ela tem uma absorção muito rápida, essa velocidade de processamento da informação. Então, uma das principais dicas seria: o meu filho tem muito contato com esse conteúdo. Tem criança superdotada que, inclusive, se sente mal porque não são aqueles estudiosos que ficam horas estudando. Eles estudam antes da prova 5 minutos e passam Eu sempre tudo. tive inveja dessas pessoas. Não é? A gente repete várias vezes. Tem que fazer tanto resumo. Tanto importante, uma curiosidade. Pessoas superdotadas não gostam de escrever porque a escrita, ela diminui a velocidade do pensamento. Nossa. Então, a gente faz isso como um mecanismo de absorção da informação. Eu vou escrever essa informação, aí eu lentifico, né? Tô aqui fazendo a TCC, aí aquilo vai ficando mais... Para eles isso é ruim, porque eles não precisam desacelerar para compreender. Essa velocidade deles é o que funciona. Então, muitas vezes isso é um fator que desorganiza. Mas um outro fator seria também conjunto de características que levam essa pessoa ao sofrimento. Uma tendência ao perfeccionismo, uma autocrítica exacerbada, uma Isso, às vezes, intensidade. envolve muito disso, assim, eu faço pouco esforço e tenho muito resultado. Então, às vezes, vem aquela, comumente falado, né, aquela síndrome do impostor. Sim. Porque parece que eu sou uma fraude nesse sentido, porque vem a autocrítica, essas preocupações perfeccionistas também. Exato. Como tudo que eu faço é muito fácil de eu ter o resultado alto, me engajar em tarefas que talvez eu tenha alguma dificuldade, se torna maior. Socialmente fica parecendo um arrogo. Eu tenho pacientes que fingem dúvidas. Tenho pacientes que fazem bem lentinho para terminar com os colegas. Eu tava pensando nisso, no impacto gente. também, né? Porque assim, você atende crianças que têm, né, altas habilidades, superdotação e tudo mais. Mas assim, o que você percebe de queixa deles, né? Sim. Porque se por um lado sou muito inteligente, consigo, né, absorver muito fácil, isso é muito bom, protetivo, né? Isso. Mas e pelo outro lado, assim, quais são as dificuldades emocionais que eles também têm por ter essa condição? Porque Perfeito. eu já encontrei crianças falando que não queria ser assim, que preferia ser, não ter uma superdotação. Exatamente, é isso onde tu vai diferenciar de uma pessoa muito inteligente. Tem um sofrimento, tem um autor muito legal que ele foi o que mais estudou personalidade nas pessoas superdotadas, que é o Dabrowski. E aí ele fala que essas pessoas têm uma intensidade emocional muito significativa. Então é muito comum que a gente atenda criança superdotada que tenha dermatite seborreica, que tenha problemas nervosos, né, de pele, uma ansiedade muito intensa, porque assim, se eu estou feliz, eu estou muito feliz. Se eu estou triste, eu estou muito triste. Então eles têm uma tendência a deprimir, a fazer ali um padrão de melancolia, porque é tudo vivido muito intensamente. Então, a gente tem ali algumas queixas associadas com sintomas ansiogênicos, depressão. Porque eu fico imaginando exatamente os sintomas depressivos, porque assim, a escola fica entediante. Sim. Né? Aí quando eu acelero, os meninos estão com outras necessidades que eu não tenho. Que eu não acompanho. Tipo assim, às vezes eu sou o menor da turma, os meus amigos já estão falando de namoro. Sim. E eu ainda não sei nem o que é isso. Exato. Mas eu tô fazendo a Olimpíada. E tem tudo isso, né? Tipo, essa questão de uma adaptação, de um desenvolvimento que ainda não é meu, né? Exato. Eu falo mais social, emocional. Mas também tem o perfeccionismo que vem com tudo isso, que gera outro sofrimento. Tem muito essa questão dificuldade de lidar com os pais. De então, sempre parece precisar ser muito bom. né? Tem uma autocobrança muito grande, assim. Principalmente as crenças da nossa autoeficácia vêm muito do processo escolar. Então, quando eu tenho muito essa experiência de ter facilidade, de ser o melhor da turma, eu também começo a criar padrões de que eu sempre tenho que ter esse desempenho, esse alto desempenho. Então, isso às vezes gera muito, muito sofrimento. E tem uma expectativa de que o superdotado, ele sempre vai ser uma pessoa de sucesso. Inclusive, tem, assim, profissionais horríveis que eles preconizam muito isso. Se você é muito... se você se deu bem na vida, é capaz de você ser superdotado. E, na verdade, a gente tem vários superdotados
que não fizeram absolutamente nada, que não conseguiram concluir uma graduação, e não é por falta de competência, é porque frente à frustração, eles têm uma postura de esquiva, de fuga. Eu não me submeto aos testes, porque se eu não passar, aquilo para mim é muito desorganizador. Então tem E aí muito vão superdotado que não faz eu não nada. sou tudo isso, que criaram toda essa E aí expectativa. vem toda a TCC por trás, primeiro para trabalhar essas crenças, mas Cami, você consegue falar um pouco para nós como que a gente trata uma criança assim? A gente trata o sintoma? Como é que é para quem está assistindo a gente? É mais uma polêmica, viu? Porque tem profissionais que preconizam muito que é só adaptar na escola que eles ficam bem. Eu queria que fosse, Quem porque dera. mais fácil. seria ótimo. Mas o que eu vejo funcionar, que eu uso mais com os meninos, que eu tenho me debruçado mais hoje, é sobre a terapia do esquema. Porque eu sinto, eles, naquele processo ali da TCC, de autorregulação, Sim. organiza muito. Mas tu sabe aquela necessidade quando o paciente te pede mais? Eles querem mais, eles têm um aprofundamento em termos de autoconhecimento. E aí, quando eu trabalho com esquema, com as crianças, eles tendem a se apropriar desse padrão de identidade. Então, eles, esse meu esquema aqui tá ativado. Então, tia Camila, o que é que eu vou fazer? Hoje é uma das coisas que eu tenho estudado mais, mas o que a gente tem na literatura é de trabalhar principalmente os fatores de autorregulação. Tá. Mas hoje o que eu mais Estimular, trabalho assim, atividades de estimulação fora do horário de aula, né? Isso. Para ver o perfil, para potencializar esse desenvolvimento, né? É. Então, assim, o que eu falo com os pais é o que ele gosta de fazer. Então, vamos dar esses fundamentos também por fora ali. E nisso da terapia que você falou, como eles têm uma grande facilidade de associação, as conexões são muito profundas. Exato. Né? Eu tô com uma paciente de 5 anos que os pais viraram para mim e falaram assim, e eu tô com avaliando, né, essa possibilidade de altas habilidades, que os pais falam assim, eu conto para ela uma história da Bíblia e ela já sabe aplicar, sem ninguém falar nada, a moral da história na situação pessoal dela. Perfeito. De virar assim, papai, o meu Golias, o meu gigante é isso que eu tô vivendo. Sem ninguém fazer essa aplicação pessoal. Sim, ou dar um tipo de dica, né? Não. É muito rápido. No atendimento acontece muito assim. A gente usa, vamos ler um livro terapêutico, né? Aí quando eu tô lendo aí, eles já, tia, eu tô entendendo que você já tá entendi querendo lá no me dizer. final. Tipo assim, eu sei que isso é pra mim. Às vezes, antes de eu falar, tá, tia, tu vai sugerir a técnica da ação oposta, né? Então, às vezes, esse movimento ali da TCC fica um pouco insuficiente. É muito importante, é o que eu mais uso, mas eu tenho me debruçado mais sobre as técnicas da terapia do esquema, porque eu tenho percebido E eles que eles têm se conseguem, né, entrar aprofundado. super, né? É gostoso, é muito legal de atender. Nossa. Ai, tem muito papo. Adoramos, Esse né? tema, meu coração neuropsicólogo, neuropsicológico, queria ficar Não aqui é conversando. várias horas, mas Não, foi Marcela. isso, foi um start. Foi, eu Não, amo Camila esse tema, maravilhosa, gente. Olha, mandem foi muito bom, dúvidas, porque muito bom. Camila pode voltar a qualquer momento para conversar com volto, vocês volto, também, prazer. afinal, né? A gente tá aqui em São Paulo, a Camila vem direto para cá, a gente pensou, qualquer coisa a gente grava outro episódio também, porque esse Esse tema é sempre quente. rende pra E a nós. psicologia tem que se apropriar desse tema, porque a gente tem deixado ele muito Solto. solto, e aí outras áreas se apropriam, e que não é a área, né, que deve se Exato. apropriar, e aí acabam trazendo mais prejuízo e sofrimento para as É famílias. isso mesmo. Meninas, Camila, nossa obrigada. neuropsicóloga querida e convidada aqui do nosso programa. Volte sempre. Obrigada, Muito bem-vinda. princesa. Foi um Obrigada, prazer foi estar ótimo. aqui. Um abraço, até a próxima, gente. pessoal.